o Tony Silva, porque nós vamos falar de um inquérito policial sobre a prática do rolezinho em Teresina. Eu vou confessar uma coisa a vocês, que eu não aguento mais falar em rolezinho em grau. Só sou colação de grau, aí eu ainda aguento. Mas outra coisa, essa questão de moto, está dando... chegou, bateu aqui nos Gurugumi. Sabe, é um crime? É. A polícia tem que combater? Tem. Mas, olha, eu acho que é uma perca de tempo, sabe? Não estou dizendo para deixar, não. Eu digo, ó, a polícia se mobiliza, um grande número de policiais, helicóptero. Tem um custo você mobilizar uma estrutura dessa. Para prender esse pessoal que não tem o que fazer, tem consciência do que está praticando, continua fazendo. Tony Silva vai conversar conosco agora ao vivo. Vou conversar aí com o Tony. Tony, eu estou perdendo a paciência com esse negócio de grau, viu? Porque é chato demais. É uma bobagem, uma idiotice, uma imbecilidade por parte desse pessoal. Tem consciência do que está fazendo. Engraçado, né, Alberto? Então a capacidade... para fazer o que é ruim, Tony, a capacidade de mobilização é grande. Você viu a quantidade de gente que participa? Parece assim um show de um superstar. Mas fosse para fazer, para trabalhar, para produzir, você não tinha 2 ou 3 ou 4 ali, entendeu? É incrível como o que é ruim atrai multidões. Mas a apreensão flagrante foi monstruoso, né? A polícia pegou todo mundo com a boca na botija. Então, como é que está o inquérito policial? Já foi concluído ou está próximo de concluir? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, meu querido Douglas. Boa tarde para toda a nossa audiência. Bom, exatamente uma fase, não é uma fase, foi concluído o inquérito de uma fase da operação. Mas se prepare que vai seguir mais ainda, porque já tem aquela outra intercorrência da cidade de Campo Maior, que agora que as investigações se iniciaram. Certamente outro inquérito que já foi instaurado e vai seguir essas investigações. Inclusive, até a gente pergunta ao delegado Rony Silveira, sobre... Porque no caso desses 25 indiciados, porque da primeira fase o inquérito foi concluído e 25 pessoas foram indiciadas. Essas pessoas poderão ser levadas a júri popular caso o inquérito, aliás, a denúncia seja aceita, não é? A denúncia do Ministério Público. Mas vem desdobramento, poderá ter desdobramento no caso desta outra intercorrência de Campo Maior, porque acredita-se que deva ter pessoas que estão nesta relação dos indiciados que estariam participando também da festa lá de Campo Maior. Nós temos detalhes na reportagem, a gente acompanha agora. A Polícia Civil do Piauí, através da Superintendência de Operações Integradas da SSP, concluiu o inquérito policial que investiga um grupo suspeito de praticar crimes conhecidos como rolezinho ou do grau na capital Teresina. Nessas manobras, eles muitas vezes suprimiam ou toda a placa do veículo ou alguns caracteres identificadores da placa. Então, era todo um contexto que a gente entendeu que esse contexto ia muito além de simples infrações de trânsito, né? Na verdade, até chamar infrações de trânsito de coisas simples, já por si só já é um eufemismo muito grande. Então, ia muito além de infrações de trânsito, eram verdadeiras práticas criminosas, porque a gente tinha ali, desde a supressão dos caracteres identificadores do veículo, seja a placa ou de alguns números, a gente já tinha o crime previsto no artigo 311 do Código Penal, né, que é a adulteração de sinal característico do veículo automotor. A gente tem ali o crime de direção perigosa, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Os suspeitos utilizavam redes sociais, especialmente perfis no Instagram, para planejar, divulgar e exibir a prática de crimes, promovendo eventos ilegais em vias públicas, o que pode configurar organização criminosa. A gente entendeu algo mais. Como esses indivíduos, eles orquestravam esses eventos em via pública de maneira totalmente divorciada do que as normas permitem, esses indivíduos eles eram conectados entre si.
e isso nos permitiu entender que a atuação deles, na verdade, era uma atuação de uma associação criminosa. Então, eles acabaram, ao final do inquérito aí, inquérito número 2005, do ano 2024, eles, ao final do inquérito, foram indiciados pelos crimes de associação criminosa, adulteração de sinal característico e direção perigosa. O inquérito identificou 25 pessoas envolvidas nas infrações e as indiciou. As provas coletadas no decorrer das investigações foram encaminhadas ao judiciário para a tomada de medidas que o caso requer. Além dos crimes imputados, a Polícia Civil solicitou perda dos veículos apreendidos em posse dos investigados, uma vez que estes configuram instrumentos dos crimes em apuração. A reincidência, tecnicamente falando, ela vai um pouco além disso, né? Mas a gente pode considerar uma repetição de atos que já estão sendo investigados, né? Não dá ainda cedo para falar em reincidência, porque a reincidência tecnicamente requer ainda um trânsito em julgado, a condenação deles e tudo mais. Mas dá para a gente entender como uma continuidade de atos delitivos. Isso sim, isso tem uma consequência jurídica importante. Após a denúncia ser oferecida, em sendo aceita, os acusados poderão ser levados a júri popular. Pois é, tá aí, então a gente acompanhou atentamente, Douglas, o que disse o delegado da SOI, não é, que acompanhou o inquérito, as investigações, e então esses acusados, no caso da denúncia ser aceita pelo judiciário, o Ministério Público vai apresentar agora, eles poderão ser levados a júri popular, se a justiça entender assim. E aí, com relação ao que o delegado falava também, sobre a questão, Douglas, dos investigados, né? Alguns que estão soltos, eles não tem nenhum preso no âmbito desta investigação. Se tiverem participado lá daquele caso de Campo Maior, o que é muito provável, não é confirmado ainda, mas se tiverem, isto pode agravar a situação de quem participou, se estiver neste indiciamento aqui do primeiro inquérito. Douglas? Ô, Tony, vendo essa imagem aí, eu queria saber de você o seguinte: eles foram flagrados nesse local aí, que é uma casa de shows, né? Parece que é um espaço para shows, ali tem um palco, ou foram levados para aí? Douglas, na verdade, foram flagrados. Estavam lá. Exatamente. Era um local onde acontecia um evento que, por consequência, foi realizada a abordagem e, consequentemente, apreensões, prisões, flagrante. Foi exatamente um dos locais. Agora você falou, você abordou um aspecto importante, que é o seguinte: é a primeira etapa do inquérito policial. Isso. Né? Então, é preciso, já que foi pego em flagrante essa quantidade de pessoas, é preciso que a polícia comece a individualizar. É longo, eu acho, na opinião minha. É longo, difícil, mas individualiza. Você falou, verifica a ligação com o Campo Maior, com outros casos, para robustecer o inquérito policial, para poder fornecer uma denúncia difícil de ser desmontada pela defesa, ou pelas defesas. A entrevista do delegado, agora foi o delegado, né? Exatamente, delegado da SOI. Delegado... Foi Silveira. Exatamente. O delegado foi muito feliz quando ele falou, olha, por isso, ligavam um para o outro, se comunicavam através de rede social. Isso. E isso... Que já é um crime, né? Que já é um crime. Então, ele e os policiais entenderam que a utilização dessa prática caracteriza a associação criminosa. Então já é um crime de maior peso. Pesa, a associação criminosa pesa. Vai somando outro, e mais outro. Então você faz um inquérito bem robusto. Pode ser, eu sei que não vai acabar, não vai resolver, mas pode ser que com isso diminua sensivelmente essa prática. Porque, Tony, a gente vê fazendo, a polícia quando flagra, ou eles mesmos divulgam nas redes sociais, a gente vê que
às vezes, normaliza, né? Normaliza. Você falou que tem um certo tempo já, de um caso, que eles estavam fazendo grau, não é grau, rolezinho e tal. Exato. A polícia É flagrou. associado grau a rolezinho, exatamente. A polícia flagrou, eles fugiram, 2 fugiram, aí invadiram a Avenida da Contramão, né? Passaram por cima de canteiro, por pouco atropelaram uma pessoa. Então, veja só o perigo. Isso eu estou falando da fuga, mas tem o perigo de quem participa, é o segundo ponto. E o terceiro ponto é, de repente, você pode estar, sei lá, sentado no local, uma moto dessa sair da pista desgovernada, bater em você, bater numa criança, no idoso. Então, é um risco de verdade, é um risco de verdade. Então, parabéns à polícia. Eu digo que a gente enjoa, porque, sabe, poxa, era evitável, né? Para que isso? Né? Mas a polícia tem que bater em cima dessa história e até para o final, né, Douglas? Exatamente. Obrigado, Tony. Só para quando a gente falou que é um crime com relação à divulgação das redes sociais, divulgar o que eles estavam divulgando, né? Não, eles estavam exatamente. divulgando Você pode... atos ilícitos. Não, é um crime. A rede social é livre, você divulga o que quiser, desde que não cometa nenhum atividade tipo ilícita de crime. Exato. Ou desobedeça às regras da rede social, da comunidade e tal. É o famoso family friend, né? Tem que ser boas práticas nas redes sociais. Obrigado, meu amigo. Um detalhe bem rapidinho, Douglas, que é interessante também, é que a polícia requisitou a perda destes veículos, né? Porque eles foram reconhecidos como sendo elementos para a prática de crimes. Então, a polícia requisitou a perda destes veículos e, se a justiça assim entender, certamente esses veículos também não terão volta, viu, Douglas? Tomara, né? Tomara.